Reverendíssimo Padre Clarinho, muitíssimo grato por este convite de voltar ainda uma vez em Poço das Trincheiras para celebrar este mistério da nossa fé e desta vez vivenciando os festejos do glorioso São Sebastião, nosso padroeiro. Então, na sua pessoa, saúdo o povo de Deus desta paróquia e na pessoa dos noiteiros de hoje, quero saudar todos os leigos e leigas que formam esta paróquia de São Sebastião. Vivenciando a alegria desta festividade, nós temos então a oportunidade de, ao longo dessas noites, todas as noites, com chuva ou sem chuva, vir celebrar esse mistério da nossa fé. É muito bom para a paróquia este momento. É bom porque nos reunimos, é bom porque temos visitas de comunidades, temos este movimento de pessoas que vêm e vão, recebemos visitas de outros paróquias, né? Civistas e outros movimentos. Isso tudo é pela graça de nosso Senhor Jesus. E no meio de tudo isso, nós temos aquilo que é mais importante, que é o objeto fundante desta festividade, que é celebrar o mistério da nossa fé. Este ano, a paróquia nos motiva com este tema: ancorados na esperança, peregrinamos com São Sebastião. Quer dizer, irmãos e irmãs, que dentro desse contexto do judeu, da esperança, que nós celebramos este festejo este ano. É importante saber que esta festividade, pelo fato dela se localizar no primeiro mês do ano, isso tem uma incidência, uma motivação muito importante na nossa vida. Vejamos, nós viemos aqui todas as noites para celebrar, para rezar, para ouvir esta palavra, para nos alimentar do pão da vida. E cada noite, então, a palavra de Deus destaca uma intenção, destaca uma palavra que se destaca na ação de Jesus. E isso vai ficando em nós, vai ficando na nossa alma. E assim mesmo, cada um de nós temos que pegar pelo menos um versículo do Santo Evangelho para ficar no nosso coração. Porque depois de passar os festejos, nós temos que pôr em prática aquilo que nós celebramos. Isso é muito importante. Então, a festividade, por si só, ela já imprime uma responsabilidade em cada um de nós, ou compromisso, do jeito que nós acharmos melhor. Um compromisso, um propósito. É bem verdade que muitos irmãos e irmãs, em Poço das Trincheiras, vêm para agradecer a São Sebastião por uma graça alcançada, por um propósito que fizeram desde a última festividade, e agora vem para cumprir, para pagar. Alguém veio para renovar o compromisso, a promessa, porque não foi possível realizar ao longo deste tempo. E é bom que venha renovar, então, porque o compromisso
isso permanece. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vejamos bem, festividade da comunidade, reunião de pessoas, de fiéis, de companheiros da comunidade, o ano jubilar que nos convoca, a palavra de Deus ilumina a nossa vida. Veja quantos elementos envolvem a nossa vida nesta festividade. Cada noite a palavra de Deus vai como um farol à nossa frente, iluminando para que nós possamos ir colocando os nossos pés. É assim a palavra de Deus. É bem verdade que o salmista, outro dia, já falava sobre a tua palavra, que é como lâmpada, lâmpada, farol, ou do meu tempo de jovem lá no interior da terra, que vai sempre na nossa frente, tocando onde vamos colocando os nossos pés. Assim mesmo a palavra de Deus. Por exemplo, hoje, nós encontramos, irmãos e irmãs, um projeto de vida muito importante no Evangelho de hoje. Ontem, se vocês bem lembram, do Evangelho de ontem, Jesus estava em que local? Ele estava numa sinagoga, ontem. E o que foi que chamou a atenção de Jesus lá na sinagoga ontem? Um homem que estava possuído de espírito mau. Isso chamou a atenção de Jesus. Ele teve que expulsar esse espírito mau deste homem. Hoje, o evangelista São Marcos nos mostra Jesus não mais na sinagoga, ele já tinha ido lá para ensinar, foi lá para celebrar, foi lá para rezar. E nós não moramos na capela, quem mora nas comunidades, não moramos na igreja, nós vamos para celebrar, como viemos aqui. Mas nós não moramos aqui. Nós viemos aqui para celebrar. Depois a gente tem que voltar para casa, voltar para o nosso trabalho, assumir nossa missão, nossos compromissos na família, na comunidade, na sociedade, Assim, hoje nós encontramos então Jesus fazendo o quê? O evangelista Marcos nos diz: Jesus saiu da sinagoga. Ele tinha ido lá, ele saiu da sinagoga e foi aonde? E com quem? Ele foi com Tiago e João. Para a casa de quem? Simão e André. É importante que o evangelista vai colocando esses nomes. Como que para a gente ir gravando também pequena festividade? Quem é que fica responsável por isso? Fulano, fulano, fulano. E daqui? Fulano, fulano, fulano. Assim por diante. Na liturgia, na ornamentação, quem vai pedir os donativos para, quem vai pedir o carneiro para o leilão, para o bingo, e assim, todos ali em equipe, ninguém sozinho. Então Jesus vai com quem? Com Tiago e João, na casa de quem? De Simão e André. Certamente fazer uma visita na casa destes companheiros. Mas, enquanto ele chega na casa de Simão e André, conversando animadamente, alguém ligou agora. Mestre, a sogra de Pedro está doente. Foi rapidinho. A notícia corre, Está doente, está em cama, com febre. E aqui, irmãos e irmãs, nós encontramos uma ação de Jesus muito bonita. É como que um indicativo também para a nossa ação. Nós vamos na capela, que mora na comunidade,
para a celebração, vemos na matriz para celebrar a festividade do nosso padroeiro, mas não ficamos. Nós vamos nos abastecer de quê? Do ensinamento de nosso Senhor, da sua palavra. Palavra que ensina, palavra que liberta, palavra que nos salva, palavra que nos motiva, palavra que nos devolve a esperança que muitas vezes perdemos, palavra que nos devolve a fé que muitas vezes perdemos também. E Jesus então se aproxima da doente que estava com febre, ele se aproxima. Jesus é o Deus conosco que nós ouvimos neste tempo do Natal. Ele se aproxima da sogra de Pedro, do verbo aproximar. Quando nós queremos fazer o bem, ajudar uma pessoa, a gente se distancia ou se aproxima? Se aproxima. E nosso Senhor se aproxima. Ele se aproxima. E faz o quê? Segura a mão. É bonito isso. E ajudou a levantar. Olha que gesto bonito. 4 verbos fortíssimos nós encontramos hoje. Aproximar, segurar, ajudar e levantar. Vamos repetir? Aproximar, segurar, ajudar e levantar. Repetindo? Aproximar, segurar, ajudar e levantar. Esse verbo não é para vocês esquecerem nunca mais. Porque assim que se vive a oração que ele foi fazer na sinagoga. É isso que ele nos convida a fazer quando nós viemos celebrar. E nós celebramos bem, graças a Deus. Mas não é para ficar só na celebração. Nós temos que ser gente depois que saímos da celebração, depois que nós rezamos, depois que nós fazemos aquela adoração. E foi tão bonito, Senhor, visto aquela adoração que fizemos, é verdade, bonito. Mas depois que saímos da celebração, nós temos que nos aproximar de tantas pessoas que vivem febril por aí. Às vezes recebem só o coração. Às vezes estou esquentando. Tem que ter raiva, Senhor Cristo. Só fico tão na raiva naquele dia. E aí não tem jeito. Tem que ter alguém para nos ajudar a se aproximar, a segurar na nossa mão, para dizer: olha, meu filho, olha, minha filha, coragem. Tu tens que perdoar, fulana, é por aí que caminha. Pedro, Jesus então se aproxima dela, segura na sua mão e ajuda a levantar, como diz assim: coragem, mulher, fica aí brincando. Essa febrezinha, só porque se zangou, só porque talvez ela estava zangada, com raiva, sabe de quem, talvez do gênero, não. Pedro que o diga. Nós não vamos entrar nesse detalhe, tá bom? Mas isso tudo vai dizer, irmãos e irmãs, o motivo da nossa celebração, o motivo da festividade. Cada noite o Evangelho vai nos dizer o que é que nós devemos fazer. Hoje, por exemplo, ele nos convida a nos aproximar das pessoas. Ele nos convida a segurar suas mãos. E é muito bonito, faz um bem enorme quando nós encontramos alguém no caminho que segura na nossa mão. Só quem já sentiu esta necessidade sabe disso. E quantas vezes somos gratos a estas pessoas? Foi fulano que me deu a mão quando eu precisei. É o gesto que tem de Jesus. Foi fulano que me deu a mão. Eu sou grato a fulano, porque foi ele que me deu a mão quando eu mais precisei. E é assim que devemos fazer. A forma de sermos discípulos missionários, de sermos peregrinos da esperança,
como nos pede o Papa Francisco neste ano jubilar, não é para nos distanciar das pessoas, mas para nos aproximar. Às vezes, em cada beijo, nós precisamos nos aproximar das pessoas em casa. É bem verdade que nós estamos vivendo um tempo bem difícil de escuta, de aproximação, né? Porque muitas vezes, na casa, 3 pessoas que estão sentadas no sofá ou sentadas à mesa para jantar, todas 3 cada uma com o seu celular. E como é que elas vão conversar entre si? Não conversam. Como é que elas vão partilhar as suas dores, angústias, alegrias? Não partilham? Por quê? Porque eu não escuto quem está ao meu lado. Eu estou só prestando atenção para uma telinha que está à minha frente e que capta a minha atenção, toda a minha atenção. Então, meus irmãos e minhas irmãs, prestemos atenção na palavra de Deus. Eu nem vou falar do restante do Evangelho. Se eu fosse falar, nós iríamos sair daqui às 5 da manhã. Às 5 da manhã já tem outra celebração aqui. Então, vamos ficar com esses verbos do Evangelho de hoje. Eles nos indicam fortemente o que nós precisamos fazer. Hoje mesmo, quando chegar em casa, quando nós terminarmos a celebração desta noite, que nós participamos aqui de todas as atividades que a paróquia preparou, depois de arrematarmos ou tirar o carneiro do vinho, né? Eu também quero concorrer esse carneiro, você sabe, né? Pois bem, então, meus irmãos, fica esse instrumento prático do Evangelho de hoje. A oração nos leva ao controle. Isso. Nosso Senhor está nos ensinando que nada, absolutamente nada daquilo que nós fazemos deve ser feito sem antes a oração. E a oração é o ponto fundamental da festividade. A oração que a paróquia faz por uma semana de festejos, para vir rezar, para vir fortificar a fé, o espírito, para poder caminhar ao longo do ano que nós temos pela frente. Por isso que é necessário esta celebração, por isso que é necessário este festejo, por isso que é necessário nós ficarmos atentos para a palavra proclamada aqui todas as noites, que cada noite nós possamos levar pelo menos uma palavra desta Santa Missa, para que nós possamos viver posteriormente. Jesus, depois daquele momento de oração na sinagoga, ele teve uma agenda incrível. Ele não parou. Ele foi lá na casa de Simão e Pedro, depois saiu de lá, foi para outra região para curar doentes, e depois continuou esta ação bonita durante o dia. Chegando na casa, voltando para casa, já de noite, sabe o que ele foi fazer? Rezar de novo. Quando os discípulos procuraram, já era madrugada do dia seguinte. Ele começou o dia em oração e concluiu a sua jornada em oração. Só para dizer para nós que este ano de jubileu da esperança, que nós somos acostumados, somos convidados a celebrar e a viver, nós somos ancorados nesta esperança que é o próprio Jesus. É Ele que é a nossa esperança. Ele nos provoca a sermos peregrinos com Ele e para Ele. Que assim seja a nossa vida, que assim seja o compromisso nosso de cristãos e batizados nesta paróquia de São Sebastião. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.